na Vila do Hospital, é o nome da região ali, numa grande cruzada, culto campal, Vila da Prefeitura. Estivemos ali numa cruzada muito abençoada. Estive ministrando a palavra de Deus ali, e Deus se fez presente. Algumas pessoas tomaram decisões, aceitaram a Jesus, e foi uma bênção. Então, nós estamos aí nessas atividades, né? Também viemos do nosso retiro de pastores, que foi uma bênção também, e já faz mais de uma semana que a gente está ausente aqui da igreja, né? Mas em corpo, porque em espírito a gente está aqui junto com vocês. E hoje estamos retornando. Senti falta de vocês. Não sei se vocês sentiram a minha falta, mas eu senti falta dos irmãos. Glória a Deus. Então vamos ler. 1 Coríntios 7, versículo 25, quem achou diz amém. Diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livres de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A quem se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casa. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra doutrinária. Abre o nosso entendimento, ajuda-me a repassar, me dá iluminação, inspiração, revelação da tua palavra para o teu povo esta noite. Que nós cresçamos na graça, mas também no teu conhecimento, ó Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é conhecido de todos os irmãos, nós estamos aqui nessa passagem. Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Estamos aqui nessa passagem de Paulo, de Coríntios. Nós iniciamos já algumas semanas atrás. Nós estamos indo na sequência. Nós vimos os problemas que aquela igreja enfrentava e o que Paulo enfrentava com os problemas daquela igreja. Problemas na primeira parte desta carta sobre a questão dos
relacionamentos de comunhão uns com os outros, porque lá tinha muita divisão. As pessoas criavam grupos e se dividiam entre eles, se degladiando, dizendo ser de um líder e o líder era melhor que o outro. Em seguida, Paulo, ele trata também a respeito, lá no capítulo de número 6, ele vai falar sobre o litígio entre os irmãos. Ele vai falar sobre os irmãos que estavam levando os outros aos tribunais. Eles estavam deixando de resolver as suas questões pessoais com o irmão e estavam levando para os tribunais as queixas dos próprios irmãos da mesma congregação, e isto estava escandalizando o evangelho. Paulo também explica para aquele povo sobre a teologia do corpo, da pureza que eles têm que ter com o corpo e ter muito cuidado na questão da sensualidade e até mesmo da prostituição que assolava avassaladoramente a igreja de Corinto, devido à cultura caída da própria cidade, por influência dos gregos, que endeusavam o corpo e também tinha cultos que eram de licenciosidade, onde estava o templo de Afrodite e de Apolo e outros mais. Aí Paulo agora responde às perguntas dos irmãos sobre a questão do casamento. E nós vimos que Paulo, ele aconselhou aqueles irmãos para 3 grupos diferentes. Estou revisando aqui para você o que nós já vimos. O primeiro grupo eram cristãos casados com cristãos. Ele explicou exatamente a questão do casamento, que a mulher tenha o seu próprio marido e o marido tenha a sua própria mulher. Ele está dando aqui, o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico e monossomático. Então, a regra de Deus, que Deus estabeleceu desde o início, é homem e mulher. Tudo isso que for diferente a isto, não é de Deus, não é bíblico, é anormal e chega até a ser aberração. Então, ele diz que cada um cuide do seu marido e cada marido cuide da sua esposa. Também o que é que ele está dizendo? É que você deve cuidar do seu casamento e deixar o casamento dos outros de mão. Às vezes, há pessoas que olham para os relacionamentos dos outros e se esquecem do relacionamento deles. Pessoas que olham para a vida dos outros, os relacionamentos e os filhos dos outros, se esquecem de criar os filhos deles. Se esquecem de cuidar da casa deles ou delas. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Cada um cuide do seu. É até estranho que há pessoas... Aconteceu até recentemente, minha irmã estava falando comigo, estava um pouco chateada, porque um certo determinado líder crente chegou e perguntou ao marido dela se ele estava cuidando bem dela. Não era do pastor dela, era de outra igreja. E depois perguntou para o cunhado dele se ele estava cuidando bem, está cuidando bem da loura e não sei o quê. Isso é uma pergunta meio estranha para uma pessoa que não tem intimidade muito com a pessoa, fazer pergunta desse tipo. É ou não é? Então, há pessoas que elas nem cuidam da casa delas e querem cuidar da casa dos outros. Então, cada um cuide da sua vida. Amém, irmão? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele diz que enquanto você casar, você vai ter uma dívida. Você é devedor. De quê? Você é devedor e devedora. Porque você vai dever sexo no casamento, e isso é uma bênção de Deus. Fora do casamento é maldição, vai trazer consequências. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, ele não chama o diabo para criar o sexo. Quem cria o sexo é Deus. Como eu falei, estou revisando para você e aprimorando para algumas pessoas que também, porventura, não estavam aqui no dia dessa matéria. Já já a gente chega na de hoje. Quando Deus criou, ele criou um cérebro na nossa cuca, aqui dentro da nossa caixa craniana, e no meio do cérebro tem uma glândula. São várias glândulas, mas tem uma chamada de hipófise. A hipófise é responsável para distribuir no seu corpo todos os hormônios. Então, quem fez isso foi Deus. E ele está dizendo que cada um é devedor.
ele diz que a mulher não defraude o marido e nem a esposa, nem o marido defraude a mulher. Tem que pagar aquilo que é devido. Então, quando ele fala em relação a defraudar, ele está trazendo à luz de os cobradores de imposto, por exemplo. O que foi que Zaqueu falou quando ele casou? Casou não, quando ele se converteu. Se por acaso eu tiver roubado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Então, se você está defraudando o seu marido, pode dizer, 4 vezes mais. Se a sua esposa, o seu marido estiver defraudando, aí a esposa vai chegar para ele e dizer, meu filho, 4 vezes mais, viu? Você está me devendo. Isso é o que Paulo está dizendo, viu, irmão? Então, para você ver a seriedade, mas também não é, não se abre um leque aqui e pessoas chegar e dizer, olha, pastor Ednael disse, rapaz, me pertence, é meu, me pague. Mas Pedro disse, coabitai com vossas mulheres com entendimento. Também diz que bem-aventurado é entre o matrimônio o leito sem mácula. Então, você deve convidar Jesus para o seu relacionamento. E Paulo vai falando sobre isso, cristãos casados com cristãos. A segunda grupo de pessoas são cristãos casados com não cristãos. Paulo vai explicar, porque ali estava na primeira geração de crentes. Então tudo era novo. Não tinha uma segunda geração. A segunda geração seria os filhos daqueles irmãos. Era a primeira geração. E principalmente nessa época ele estava saindo de uma promiscuidade tremenda. Como eu falei, a questão dos imperadores, como eu falei da cultura greco-romana, de todos os imperadores que existiam na época, apenas um não tinha a prática homossexual. Então era muito difícil para aqueles irmãos que estavam vindo para o cristianismo e eles se comportar de acordo com o que a Bíblia falava. Então, além deles fazerem confusões em fazer grupos dentro da igreja, em levar irmãos para contendas a tribunais do mundo, eles ainda estavam sofrendo na questão da pureza do corpo. Então, quando aqueles irmãos se viram nesta situação, eles escreveram para Paulo. Nós temos a carta de Paulo aos Coríntios e também temos a carta de Coríntios a Paulo. Uma carta eles mandaram. E as dúvidas que ele tinha eram exatamente sobre isto. Não é que Paulo chegou e fechou o assunto e deu um tratado doutrinário sobre casamento e solteirismo. Não, ele apenas estava respondendo questões de dúvida daqueles irmãos que se transforma em doutrina como palavras inspiradas pelo Espírito Santo e veio para o cânon bíblico que hoje também fala conosco. Amém? Então, eles dizem assim, e se eu sou crente, me converti, era a dúvida deles, e o meu marido não é crente, ou vice-versa. O camarada se converteu e a mulher não se converteu. Aí ia dar uma confusão, porque ele queria ir para o templo de Afrodite e ela queria ir para a igreja de Corinto, do pastor Paulo. E ele diz, o que é que eu faço? Eu me separo nessa ocasião, porque ele não é crente, esse credo ruim, não quer prestar. Ele diz, não, você não deve se separar. Mas o que é que você deve fazer? Ele diz que aquela mulher ia santificar o marido, ou aquele marido ia santificar a esposa, porque isso também iria santificar os seus filhos. Porque veja bem, você é responsável por santificar o seu esposo, você é responsável por santificar a sua esposa e também os seus filhos. Isto é uma bênção que os crentes têm, que os filhos de Deus têm. Exemplo, quando José estava no Egito, ele foi para a casa de Potifar, mas Deus estava com José e a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Ele vai para Faraó e Faraó é abençoado, o reino de Faraó, porque a bênção de Deus estava com José. Quando nós observamos lá no Gênesis que Abraão está orando a Deus e Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o que é que ele diz? Senhor, se tivesse 50 justos, Senhor, não destruiria a cidade.
Se tiver 40 justos, ele vai baixando, só tinha 10 justos, que era Ló e a sua família. Por amor destes justos, eu não destruiria a cidade. Então, a presença do justo é muito importante para uma nação pecaminosa. Porque o que destrói a nação não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Então, aonde você estiver, a bênção da santificação do Senhor está sobre a sua vida. Então, a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Mas a abestada, tradução é de Naélica, a abestada, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, observe isto. Paulo agora, ele está dando aqui, foi exatamente nessa parte aqui que eu parei, ele fala sobre o poder do casamento. Ele vai tratar de dois grandes temas aqui: o poder do casamento e a dissolução do casamento. Ele fala sobre o poder do casamento, do versículo 12 até o 16. Ele vai listar 3 fatores de encorajamento para se investir num casamento misto, em que um dos cônjuges se converteu depois de casado. Essa expressão casamento misto, não é que Paulo está dizendo assim, não, você pode casar, você é crente, casa com alguém que não é crente, que é o casamento misto. Não, ele está dizendo uma situação que a pessoa se converteu e o cônjuge não se converteu. O primeiro motivo para se investir no casamento é a realidade da santificação, que ele fala no versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É exatamente isto que eu acabei de falar para vocês. Segundo motivo para se investir no casamento é a inclusão dos filhos no pacto. Também falei sobre isto lá nas semanas anteriores, porque a Bíblia vai preceituar o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 3, que os filhos são a herança do Senhor para nós, e a promessa de Deus é para os pais e também para os vossos filhos. Ele reconcilia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então os pais, eles têm o privilégio e o dever de levar os seus filhos a Cristo. A sua primeira congregação é na sua casa. Você é pai, você é mãe, você tem este privilégio de conduzir o seu filho a Cristo. É o que os pais devem fazer. Muitas coisas nós procuramos até colocar culpa no sistema educacional, colocar culpa não sei em quê. É verdade. Muitas vezes tem muitas coisas no sistema educacional de doutrinação, principalmente nos nossos dias, de ideologias, de filosofias, de sincretismo e de muitas coisas. Mas a escola, pelo menos, é para ser aquela que ensina. Mas a família, os pais, são aqueles que educam. Então, educar é com você. Ensinar é com a escola. Mas educar é com você. Então, se você tem uma boa estrutura familiar para o seu filho, e ele entender a palavra que você repassar para ele, ele vai rejeitar todas as outras coisas que quiserem colocar na frente dele. O problema é que às vezes o filho não tem diálogo com o pai ou com os pais, e fica dificultoso, porque o coração da criança, do menino, vai estar aberto para tudo o que vier. É dúbio. Então, se tem uma parte que está descoberta, na hora que chegar alguma novidade, ele vai acatar aquilo como verdade e vai fazer parte do seu cotidiano e da sua vida. Então, o meu dever como pai, como gestor do meu lar, sacerdote da minha casa, é ensinar o meu filho. Ah, mas ele pode desobedecer lá na frente e enveredar para outro caminho. Eu fiz aquilo que a Bíblia manda. Eu ensinei. Terceiro motivo para investir no casamento é a possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo. Paulo está dizendo que pelo seu bom testemunho, Pedro também fala isso, você pode converter o seu marido.
você pode converter a sua esposa, que porventura não seja crente. Segundo lugar, a dissolução do casamento. Paulo vai falar. A primeira coisa aqui que ele falou foi a questão do poder do casamento. Segundo lugar, a dissolução do casamento. Versículo 15, por favor, quem estiver com a Bíblia aí, versículo 15, vamos ler. Diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Observe isso. Até aí ele estava falando da união, do poder do casamento, da motivação que você deve investir neste relacionamento. E agora ele fala na questão da dissolução. Há casos em que o cônjuge incrédulo, ele se recusa terminantemente a conviver com o cônjuge crente. Então, já aconteceu isso em alguns casos, de pessoas não aceitar a conversão da outra pessoa e querer ir embora de qualquer forma, abandonar e arranjar outra pessoa. E isso poderia estar acontecendo aqui em Corinto. Mas qual é a regra que Paulo fala? A regra que Paulo fala é a regra de Cristo. O homem não se separe da sua mulher e a mulher não se separe do seu esposo. Jesus, quando os discípulos vêm, ou os homens, os fariseus vêm interrogar ele diz assim: só há uma coisa, porque Moisés, por causa da vossa dureza de coração, ele permitiu a carta do divórcio, por causa da dureza, porque ele diz assim, somente em caso de adultério. Por quê? Porque mesmo assim, mesmo acontecendo o caso de infidelidade, as partes é chamada para a reconciliação e para o perdão. Agora, se a pessoa endureceu o coração e não quis perdoar, é por isso que ele diz: por causa da dureza do vosso coração, foi aberta uma cláusula aí, que é permitido a questão do divórcio. Então, nesse caso aconteça por iniciativa do incrédulo, o crente ele vai ficar livre do jugo conjugal. Se ele é crente e a pessoa, ele aceita a Cristo e o seu cônjuge não é crente e o abandonar, Paulo diz no versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então Paulo ele traz aqui a lume a segunda cláusula exceptiva para o divórcio, que é o abandono irredutível, contumaz e irreconciliável. Então, biblicamente, só há duas cláusulas exceptivas para o divórcio. Primeiro, infidelidade. Se não houver reconciliação. Porque o mais que nós podemos fazer, principalmente pastores, não vai dizer assim: é verdade, agora abriu aí um precedente aí, a Bíblia diz, pode casar. Não. É isso mesmo que você quer? Não quer perdoar? Converse com ele, converse com ela. Vai endurecer o coração mesmo? Na última instância é que é liberada a carta do divórcio. E Paulo está dizendo também que o abandono é um motivo para também ter a questão do divórcio, se o camarada descrente abandonar. Não é o crente. Não existe também esse negócio: eu casei e descobri que não amava, eu descobri que não gostava, aí eu vou querer o divórcio. É incompatibilidade de genes. Não existe divórcio, não existe para isso. Casou, está ligado até a morte. Comeu a carne, agora roa
os ossos. E também, eu até acrescentaria uma aqui. No nosso estatuto da igreja, até o momento, só tem uma questão para a liberação de divórcio e novo casamento na igreja. É exatamente essa questão do adultério, da infidelidade. Vai ter uma renovação neste estatuto, né? Não sei como vai ficar, mas em última instância o divórcio ele tem que ser uma opção. Por quê? Porque crente ele casa para ficar casado. O crente ele namora para casar, porque se ele não namorar para casar, ele vai namorar para pecar. Então você tem que ter um propósito na sua vida. E quando você for escolher, escolha bem, porque vai ser para a vida toda. Por exemplo, questão do espancamento. Qual era a mulher que ia aguentar viver apanhando, sendo espancada todo dia? O senso normal é que a pessoa dessa não pode denunciar, porque o amor, o amor tudo suporta. Chibata, peia, não é assim não. O amor tudo suporta a provação, as privações. Eu já passei muita dificuldade com a minha esposa, mas nós suportamos, porque o amor ele tudo suporta. Vamos suportar juntos. Ele está falando, estou amando meus beijos aqui, eu suporto porque eu amo. Não, aí é outra coisa. Então, vamos continuar aqui. Não há discordância entre o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. Cristo fala que a iniciativa do divórcio é do cônjuge inocente. Ou seja, ele é liberado a pedir o divórcio se ele for traído. No caso de Paulo, ele fala que a iniciativa do divórcio é do que não é crente, que ele se zangou, é crente agora, pois você escolhe entre mim e o seu Jesus. Então, ele está dizendo, aí você vai estar livre. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo ele fala que a iniciativa é do cônjuge que abandonou. Não é a mulher que aceitou Jesus, meu marido é incrédulo, eu quero me divorciar dele. Não é assim. É se ele não quiser mais. Aí você não tem mais o que fazer. Se não voltar, você tem que abrir mão. Amém? Ficou claro? Ok? Então Paulo ele fala aqui para pessoas casadas, crentes casados com crentes, e depois ele fala para crentes casados com não crentes, depois da conversão, ou antes da conversão. E terceiro, que é o último ponto desta ministração, que eu vou começar a falar para você, é cristãos não casados. Cristãos não casados. No versículo 25 até o 40, que nós lemos, ele vai falar sobre isso. Paulo, ele traz uma palavra aqui para os solteiros, viúvos e viúvas. Então agora chegou a vez dos solteiros. Ele já havia aqui tocado nesse assunto lá no versículo 8, no versículo 9, olha o que diz o versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, não aguenta, que se case, porque é melhor casar do que viver se abrasando, se abrasar, viver se esfregando, né? No popular. É importante lembrar que Paulo não trata aqui sobre um assunto completo teológico, como eu falei. Ele está respondendo às perguntas específicas da igreja de Corinto. Ele devia estar perguntando algo assim. O que era que eles estavam perguntando? O que você acha, Paulo? Como nosso pastor, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? O que é que o senhor acha? Aí Paulo responde a essas perguntas, tendo em vista dois grupos, as virgens e as viúvas. É importante prestarmos atenção nisso,
porque senão nós vamos correr no risco de interpretar mal o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, veja o que é que Paulo ele vai ensinar sobre as virgens. Ele vai ensinar no versículo 25 até o versículo 38. E a preferência de Paulo sempre é o celibato, né? Ele dá dica. Ele diz assim: fique como você está, no caso. O seu cônjuge morreu, é viúvo. Se meta, não, fique do jeito que você está. Então sempre ele vai dando essa dica. Aí ele diz: mas se você não aguentar, casa. Tem fortes razões circunstanciais isso. Observe claramente que o apóstolo, ele parece ter até uma predileção aqui pelo celibato em relação ao casamento. Ele aponta as razões. Olha o versículo 26. Ele diz assim, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Olha o versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ele também aconselha até os pais, no versículo 38. E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. E ele aconselha as viúvas no 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Aí ele joga uma ironia. Ele joga uma ironia porque os crentes de Corinto se achavam muito soberbos, porque tinham todos os dons espirituais. Aí Paulo diz assim: é porque eu penso também que eu tenho o Espírito Santo, né? Eu penso que eu tenho o Espírito Santo. A ironia que Paulo joga aqui, ou então ele tem muita humildade. Um camarada desse que tinha todos os dons, 9 dons do Espírito, ele diz: eu penso ainda que eu tenho o Espírito Santo para aconselhar vocês. Então por que é que Paulo adota essa posição? Vamos pensar aqui. Quem está comigo dá um glória a Deus aí? É ensino, irmão. Tem que pensar, tem que analisar. Porque ele parece ter aqui uma clara interpretação pelo celibato. Nós temos de entender que Paulo ele está mostrando isso por causa dos fatores circunstanciais daqueles dias em que ele estava vivendo. Que fatores são esses? Muitos até criticam Paulo por causa destas afirmações dele. Ele é contra o casamento. Ele é contra não sei o quê. Ele não aceita que a pessoa se case. Não era isso. Ele não estava proibindo nada. Porque ele faz até uma metáfora com a igreja e Cristo, como a esposa e o esposo. Mas Paulo, ele fala da situação presente. Veja o versículo 26 aí novamente. Considero por causa da angustiosa situação presente. No versículo 29 ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados seja como se não fossem. No versículo 32 ele diz: o que realmente eu quero é que estais livres de preocupações. Paulo, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. 2 Coríntios 1:8 ele diz que estava em Éfeso. Ele estava levantando aqui as considerações de circunstâncias, de séries, coisas que ele poderia descrever aqui na questão de casar. Ele diz que casar é bom, mas permanecer solteiro, viúvo, é melhor. E qual é essa situação angustiosa que ele está se referindo aqui, nos versículos 26 e 28? Paulo ele está se referindo a um tempo tenebroso, tempo implacável de perseguição, que a igreja ela estava prestes a enfrentar, porque os imperadores estavam com muita fúria, matando os crentes. O contexto fala da perseguição de Roma, aqui da destruição de Jerusalém, a imediata perseguição dos judeus cristãos. Então, diante de muitas viagens e perigos que Paulo passa, sendo perseguido aqui, sendo perseguido ali, açoitado ali, de cadeia em cadeia. Imagine o sofrimento desse homem. Se ele fosse casado, se ele tivesse filhos, a esposa talvez não ia aguentar. Era uma preocupação a mais para ele. É exatamente por isso que ele está dizendo. Então você ser crente nesta época aqui significava
que você poderia perder tudo a qualquer momento. Você poderia perder a sua casa, seus filhos, sua esposa. Então ele está dizendo: eu quero livrar você desta grande preocupação, porque o tempo está se abreviando e o tempo é de angústia. Então ele diz: eu quero que vocês permaneçam assim como eu, que possivelmente ou ele era viúvo ou ele era separado. A mulher tinha abandonado ele quando ele aceitou a Cristo, quando ele se converteu, porque Paulo era do farisaísmo e fazia parte do sinédrio, e para fazer parte tinha que ser casado. Então quando ele se casou, possivelmente a pressão do clero lá, né, dos fariseus, pressionaram a mulher, e a mulher caiu fora e deixou Paulo só. Então Paulo está dizendo que se ele fosse casado, se ele tivesse filhos, ia ser uma grande preocupação para eles. Então ele está dizendo: eu quero poupar vocês. Se você não casar, se você casar, amém, você não vai pecar. É solteiro? Casa. É viúvo? Casa. Você não vai pecar. Mas será melhor se você ficar solteiro. Porque Paulo estava dizendo: eu já estou prevendo aí uma grande perseguição que está chegando e a sua família vai sofrer. Então Paulo estava querendo poupar eles desse sofrimento. Mas se você vê que não se aguenta, então case. Era isso que ele estava dizendo. Deu para entender, irmão? Não é interessante o contexto disto? Então a Bíblia nos traz aqui essa mensagem. E às vezes as pessoas dizem: mas Paulo está proibindo o casamento, o celibato. Não, ele estava poupando os irmãos de sofrimento mais à frente, que eram as circunstâncias que ele estava vivendo. Aquele tempo era um tempo de mudança. Paulo, ele aconselha, versículo 29 a 31, ele dá mais um conselho aí. Ele está dizendo que a crise estava para começar. Os crentes não podiam se apegar a nada neste mundo. Paulo recomenda: se você não está casado, não se case. Agora, se não aguenta, case. Você não peca se casar. Mas Paulo diz: eu queria poupar você desse problema, dessa preocupação, dessa angústia. Aí ele fala sobre a aparência deste mundo que passa. Versículo 30 e 31. A palavra aparência aí na língua grega é esquema. Essa palavra fala de uma forma externa, que está mudando sempre. Então, é tolo aquele que investe em um esquema que está em rápida desintegração. Paulo tem aqui 5 recomendações. Primeira recomendação: permaneça como você está. Se você está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Segunda recomendação: não procure casamento. Versículo 27. Terceira recomendação: esteja prevenido para o fato de que, se casar, vai sofrer angústias na carne. Versículo 28. Que angústia na carne era essa? Açoites, prisões, torturas, tudo isso por amor ao Evangelho. Quarta recomendação: você vai ter preocupações adicionais se você casar. Quinta recomendação: você vai estar com o coração e o tempo divididos se você casar. Se nós não entendermos esse contexto, nós vamos pensar que Paulo é o maior defensor do celibato e um grande crítico do casamento. E esse não é o ensino geral do apóstolo. O apóstolo, no texto em tela, está respondendo perguntas objetivas da igreja de Corinto. E nós precisamos levar isso em consideração para não chegarmos a conclusões e aplicarmos coisas equivocadas, como os romanos aplicaram. Não pode casar. E aí deu no que deu, muita confusão. Segundo lugar, vejamos o que Paulo ensina sobre as viúvas, né? Ele falou sobre os solteiros, ele fala sobre o pessoal ter cuidado nessa relação das circunstâncias para casar, as preocupações que eles iriam trazer. E Paulo diz assim, que aquele que tiver com seu esposo, ou vice-versa, não se separe dele. Teve um irmão até que chegou para um pastor, aí disse assim: pastor, estou muito preocupado, ó. Por quê? Não, porque uma profetiza na igreja, profetiza muito essa mulher, e eu sou casado, e ela disse: olha, meu servo,
essa que tu estás não é tua. Deixa ela, porque eu já tenho preparado uma para ti. E eu vi aquilo, eu fiquei preocupado. Aí depois, noutra ocasião, eu disse: meu servo, eu já te falei, essa que tu estás não é tua. Já tenho preparado uma varoa para ti. Mas eu já sou casado. E o pastor olhou para ele e disse assim: você ama a sua esposa? Sim, eu amo minha esposa. E você crê no Espírito Santo? Sim. Você crê que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo? Sim. Pois o Espírito Santo já falou para você. O quê? Inspirado através de Paulo. Não se separe da sua esposa, continue com ela. Porque a varoa, talvez, que ela disse que Deus está preparando, seja a própria profetisa. Aí ela quer você e está botando catinga aí no seu relacionamento. Muito cuidado com isso, irmão. Igual o irmão que chega na oração, os profetas por aí tem assim, o Tian estava sentado assim, um homem perto da mulher, aí o outro chegou, aí disse assim: olha, eu vejo uma aliança assim entre vocês, ela é minha irmã. Ah, mas é uma aliança espiritual. Desdrogou. Então, Deus pode falar em relação a uma viagem, uma profecia, pode. Pode falar em relação ao ministério. Recebi muitas profecias em relação ao ministério. O próprio Timóteo recebeu imposição e as profecias da boca dos presbíteros da igreja. Paulo diz: conserva, guarda as profecias que tu recebeste. Deus pode falar em relação a casamento? Pode, mas tem que ter muito cuidado com isso. Porque eu já vi pessoas, no caso parecido com dessa profeta, que ele chegou para um irmão e disse assim: ei, eis que eu te digo, varoa, que esse aí que está contigo não é teu, mas pense no varão. E o pior é que muitos se deixam ludibriar por essas coisas. E às vezes vão buscar no mundo, se embaraçam, se engodam. Pessoas que não conhecem a Deus. E muitas pessoas jovens, que se criam na igreja, conhecem a verdade e vão atrás lá no mundo. E eu conheço o caso de pessoas, o camarada chegou na igreja, era um gatão, bonitão, Leonardo DiCaprio misturado com Brad Pitt, engabelou a irmãzinha do conjunto lá dos jovens, servia a Deus, casou, terminou de casar, que saiu da igreja, que entrou no carro, ele disse para ela: você nunca mais vai botar o pé dentro de uma igreja, que agora quem manda em você sou eu, você é minha. Já era. Então, meu irmão, fez uma vez a besteira, tenha muito cuidado, porque as consequências é muito forte. No dia que eu vi a irmã Micaela, dentro de um carro, com a tia dela, eu ia para a vigília era na casa dela. E o pai dela era novo convertido, e eu conheci o Arisberto, um amigo meu que era lá da El Betel, e na época eu era da Bela Vista, e ele disse: vamos para a casa de um irmão, tem uma vigília lá no interior, tem uma vigília lá. Vamos. Aí eu passei, combinei e tal, a gente passou e ela estava com a tia dela, que esse carrinho parece um cururu, meu nome é Ford K, né? Antigo, parece um cururuzinho. Aí eu passei, a primeira vez que eu vi a Micaela, ela nem me viu, nem olhou para mim, porque o Elisberto conversou com a tia dela. Aí eu olhei para ela, automaticamente, Deus falou comigo. Não foi um profeta que veio, Deus falou comigo e testificou no meu coração: essa mulher vai ser tua esposa. Ela nem era crente, forrozeira. Ela disse: menino, me bate não quando chegar em casa, tá? Mas Deus falou comigo no meu coração, mas eu não disse nada. Primeira vez que eu vi ela, e ela não era crente, fui para a vigília na casa dela, os pais dela, e a mãe dela, quando olhou para mim, disse: esse menino vai ser esposo da Micaela. Mas ela pensou, ela também não disse. Mas eu só namorei com ela depois que ela foi ser crente,
e ainda orando, e eu fui corajoso, porque muitas coisas eu tive que ensinar ela, e ainda livrar ela do bocado de gavião que estava rondando por perto. Porque teve um que disse a ela: irmã, Deus me revelou que você é minha varoa. Fala lá, Satanás. E a Micaele orando por mim, aí chega um demônio desse e fala um negócio desse. E eu orando, mas buscando ao Senhor. Mas com pouco tempo de crente, eu fui lá, peguei ela, falei com o pai dela. Primeiro eu falei com o pai dela antes de falar com ela. Quer namorar com a sua filha? Nunca falei para ele que queria namorar com ela, falei com o pai dela logo. E ele deixou. Peguei, vamos ali no pastor. Pastor Antônio, é o seguinte: quero namorar com a irmã Micaela, o senhor abençoa? Abençoou. Pouco tempo depois, quero noivar. Nós vamos. Pouco tempo depois, quero casar. Já quer casar? Sim. O senhor acha que eu quero enrolar a filha alheia? Eu falei assim para ele: quero enrolar a filha alheia? Não, eu quero casar com ela. Mas eu tinha convicção de que Deus tinha falado comigo. E ela é essa grande mulher de Deus, companheira de ministério até hoje. Mas isto é uma exceção. Ai, mas Deus me revelou que o bichinho lá do mundo, eu vou pegar ele vai se converter porque ele me ama, porque não sei mais o que. Cuidado com isso. Porque de um caso que deu certo, eu lhe mostro 5 que não deu. As estatísticas da Bíblia está certa. Não há associação entre luz e trevas. Julgo desigual. Não dá. Então, irmãos, preste muito bem atenção, vocês que são jovens. Talvez você já tenha ouvido muito isso. Talvez você já tenha ouvido até mesmo de mim. Eu sempre falo a respeito disso aqui, porque é mexer com o coração de vocês, com o sentimento de vocês. E isso é algo sério. Relacionamento não é brincadeira. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque se apaixonaram por pessoas erradas. Até mesmo homens de Deus, de ministério, estão sofrendo porque casaram com mulheres erradas, com jovens frias, com moças que não davam testemunho, nunca foram na oração, nunca foram na consagração, só queria saber de namorar por trás dos muros das igrejas, por trás das árvores nos colégios. Cuidado, Deus está te vendo. Peça para Deus e ore a Deus para lhe dar um varão de Deus, homem de Deus, que tenha caráter e seja honesto, que vale respeitar. Ore a Deus para Ele lhe mostrar uma mulher de Deus, uma varoa de Deus, que tem caráter, vergonha e vai lhe respeitar. Preste bem atenção. Tudo eu prestava atenção na minha esposa. Ela é obediente ao pai dela, é obediente à mãe dela. É uma qualidade. Sabe cozinhar bem, a comida é boa. Opa, mais um ponto. Porque se ela não respeitar o pai, não respeitar a mãe, nunca ela vai lhe respeitar. E nunca vai respeitar nem os filhos dela. Porque se a moça é obediente ao pai, obediente à mãe, ela vai respeitar você. Se o camarada é desobediente ao pai, não respeita o pai, não respeita a mãe, ele também não vai lhe respeitar em lugar nenhum. Tudo isso eu prestei atenção na minha esposa. E o Espírito Santo testificou. E o amor é uma decisão. Você decide amar. Ah, mas eu perdi o amor. Minha irmã, decida amar seu esposo. Decida amar a sua esposa. Porque muitos relacionamentos estão desgastando-se. Porque quando era no namoro, era um negócio medonho. Aí era um lambe-lambe, era um come-come, era um abraço, era não sei o quê. Aí trazia bombom, trazia flor para conquistar. Aí hoje a pobre anda descabelada, as unhas sujas, farol quebrado. Aí às vezes tem uns que reclamam: essa mulher é pura alho, pura cebola. Mas se está assim é porque está fazendo teu almoço. Depois toma um banhozinho, compra um Dove, compra um desodorantezinho, né? Falo isso para quebrar o gelo. Mas não é verdade? Então vamos terminar, deixa de conversa aí, pastor Ednael, vamos continuar. Segundo lugar, agora Paulo ele vai falar sobre as viúvas, tá bom? Ele
traz uma palavra aqui sobre as viúvas e o viúvo. O casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. Presta atenção nisso. 39. Quem está aí diz amém. Quem está com a Bíblia aí diz glória a Deus. Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser. Cuidado com isso, com quem quiser. Mas somente no Senhor. Olha aí, viu? Ele fica livre para casar com quem quiser. Opa, é com quem eu quiser. Aí ele, vírgula, somente no Senhor. Só se for crente. Se não for crente, cai fora. E até os crentes você tem que ter cuidado. Versículo 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e eu penso também, eu tenho o Espírito Santo. Olha aí, o casamento ele é para a vida toda e ele vai acabar quando? Quando é que o casamento acaba? E será feliz até que a morte o separe. Casou, só na morte você vai se separar. E isso é interessante que Jesus falou isso e os discípulos chiaram. Os discípulos acharam ruim. Espera aí, quer dizer que eu tenho que esperar minha mulher morrer para me casar de novo? E se ela não morrer? Esperar esse tempo todinho, então não adianta se casar. É isso que o discípulo diz, irmão. Veja lá, Mateus 7. Então, para que se casar? Porque eles vinham do judaísmo. E o judaísmo era meio complicado o negócio de mulher. Porque até hoje eles vendem mulheres nas praças de Israel. Os judeus. Então eles disseram, então para que casar? Aí Jesus diz assim, por causa da dureza de coração, Moisés liberou o divórcio, mas aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Paulo ele dá 3 conselhos para as viúvas naquele contexto. Primeiro, fiquem como vocês estão. Segundo, se não aguentar, case-se. Terceiro, case-se, mas no Senhor. Peter Wagner, ele vai alistar 5 aplicações, aqui é a minha conclusão, tá? Vou terminar agora. 5 aplicações práticas deste contexto. Ele diz, primeiro, leve o dom do celibato a sério. Tem pessoas que têm esse dom mesmo. Eu acho que eu tenho um irmão que ele tem esse dom do celibato. Eu tinha 2 tios também que ele tem esse dom de celibato. Morreu vitalino mesmo, no que conversa com mulher. Ficou na dele até o fim da vida. E tem outro que está indo nesse mesmo caminho. Ainda bem que eu não tive esse dom, né? Mas meu irmão tem esse dom. A mulher doida por ele, meu Deus. Compra roupa para ele, leva comida e faz não sei o quê, mas ele não quer. Não é que ele seja de desmunhacar, não, é que ele não quer mesmo. Ele tem esse dom. Paulo tinha esse dom. Então ele está dizendo, leve o dom do celibato a sério. Se você não tem o dom do celibato, aí você se casa. Não tem esse dom não. Agora se tiver o dom do celibato, né, esse negócio, eu sou celibatário, não quero casar, aí fica com uma, fica com outra, não, fica com ninguém mesmo, até o fim da vida. Se você está para casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa convertida, certo? Convertida mesmo. Eu sou crente, mas nem todo crente é convertido. Tem crente que é convencido. E a Bíblia diz que até o Satanás é crente, só que ele não obedece. Diz que ele crê que estremece. Tiago diz isso. Se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços necessários para manter o seu casamento. E é isso que ele está dizendo. Santifique essa pessoa. Testemunhe na vida dele. Abençoe ele, ore por ele. Você vai santificar ele. Não é que você vai salvar ele ou salvar os seus filhos, não. Você vai santificar através do exemplo. Em último lugar, se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu cônjuge toda, a satisfação sexual que ele precisa e que ele tem direito. Lembra da defraudação?
4 vezes mais. Fica de pé aí. Aleluia. Glória a Deus. Então são esses, irmãos, esses conselhos práticos que Paulo nos dá aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para nos orientar. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque ele aborda todos os assuntos. Você anda fora da linha se você quiser, mas Deus, ele mostra o caminho. Israel, eu coloquei diante de ti 2 caminhos, o da vida e o da morte. Mas anda pelo da vida, porque tu vai ser abençoado. Então, como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso relacionamento? Como é que estão os nossos filhos? Qual o meu comportamento com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão? Como é que está o seu relacionamento? Será que está sendo desgastado por pequenas coisas, por briguinhas, por coisinha velha fútil? Cuidado. Às vezes o que devasta a vinha não é as raposas grandes, é as raposinhas. Porque as raposinhas, elas entram nas brechas da cerca, bem pequenininha, e faz a desgraça. Mas que o Senhor coloque fogo na sua mão para afugentar todas as raposinhas que esteja querendo entrar na sua casa, no seu relacionamento com a sua família, no nome de Jesus. Que Deus abra a sua visão, jovem, para que Ele mostre realmente um homem de Deus para você. Ele mostre uma mulher de Deus para você, para caminhar lado a lado com você, para fazer a obra de Deus juntos, para crescerem juntos. Vocês que já são casados, que a bênção do Senhor esteja a cada dia sobre a sua vida, sobre o seu cônjuge. Que você cresça com ele, com ela, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Que você seja bem satisfeito, sexualmente falando, para não dar brecha ao inimigo, para que o inimigo não venha trazer coisas lá de fora para tentar lhe engabelar, lhe iludir, não. Mas que a sua família permaneça de pé na presença de Deus. Aleluia. Que os valores sejam colocados no seu devido lugar. Tem até uma canção antiga, até de um padre, conhecidíssimo, e a gente cantava toda sexta-feira na creche. Eu me lembro, era pequeno, mas eu lembro muita coisa. Que dizia que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, de aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Será para Deus ter dado um pastor para ter gravado essa música, mas foi inspirada esta canção, e é uma verdade. Então que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua casa. Oh, fecha os teus olhos, levanta as suas mãos. O inimigo das vossas almas já tinham projetado um ponto final no teu casamento, já tinha projetado um ponto final na tua família, mas esta noite, eu estou desfazendo a obra diabólica que foi feita. O teu lar será de paz. O teu lar será de prosperidade, de amor, de afeto, de espiritualidade, porque o meu Espírito está dando fortaleza para vocês resistirem no dia mau,
para que vocês possam atravessar a tempestade e cantar o hino da vitória do outro lado. Não vai ter motivo para o vosso adversário vos envergonhar, mas terão motivo para glorificar o meu nome, diz o Senhor. Oh, quem trouxe adoração, quem trouxe glória, quem trouxe aleluia, adore ao Senhor. Está aí o teu povo, Jesus. Visita as famílias agora, renova o amor, renova, Jesus, renova a aliança, renova as forças, renova, Senhor, o sentimento, no nome de Jesus. Apazigua agora as contendas, apazigua agora as confusões de filho para pai, de pai para filho, de esposa para com esposo, de esposo para com a esposa. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo as famílias deste lugar, as famílias desta igreja. Alcança cada um com a tua misericórdia. Oh, fica conosco, nos ajuda, nos guia, Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Senti a presença de Deus aqui. Eu queria, nesse momento, fazer aqui algumas coisas ainda antes de terminar o culto. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Gostaria de chamar aqui a irmã Fernanda. Pode até tirar a live ali, viu? Glória a Deus.